Você acorda cansado mesmo depois de uma noite inteira de sono? Você se sente esgotado e desmotivado? Talvez não seja nada que você esteja fazendo de errado, pode ser a sua testosterona. Mas afinal, o que é testosterona? Não se preocupe, não vamos gastar muito tempo nisso. É um hormônio produzido nos órgãos sexuais e glândulas suprarrenais. Todos têm, mas os homens possuem bem mais, e ele influencia mais do que se imagina. Músculos, ossos, energia, humor e sim, libido durante a puberdade. É o que realmente desencadeia as grandes mudanças. Voz mais grossa, mais pelos no corpo, mais força e muito mais interesse em outras pessoas. Mas a testosterona não importa só quando você tem 15 anos, ela continua agindo silenciosamente em segundo plano durante toda a sua vida adulta. E é por isso que, quando ela cai demais, você não se sente apenas um pouco estranho, pode se sentir como uma pessoa completamente diferente. Mas e quanto à baixa testosterona? Quando o seu T cai demais? Ela impacta várias áreas ao mesmo tempo: energia, humor e libido. Cada corpo é único e se desenvolve em fases distintas. Níveis de testosterona variam tanto que estudos mostram que podem ser mais altos ou baixos conforme a hora do dia. Estudos indicam que o pico diário de testosterona ocorre entre 7 e 10 da manhã. Para homens adultos, as melhores estimativas indicam que cerca de 2,1% ou 2 em cada 100 sofrem de deficiência de testosterona. É 1%, ou seja, um homem em cada 100 para homens jovens. E esse número sobe para 8% acima dos 50 anos. Quando você chega aos 80, esse índice dispara para cerca de 50%. Muita gente acredita que testosterona baixa é rara, mas ela é mais comum do que se pensa. Não existe um consenso absoluto sobre o que realmente é considerado testosterona baixa, também conhecida como hipogonadismo. Isso ocorre devido às diferenças nos corpos das pessoas. Mas, para um homem adulto saudável, testosterona baixa seria abaixo de 300 nanogramas por decilitro em comparação com a faixa ideal, que fica entre 400 e 600. O problema é que a testosterona baixa se assemelha a outros problemas do dia a dia e pode passar despercebida. Sintomas despercebidos não aparecem como uma luz de alerta piscando, eles aparecem como a vida normal. Sintomas da testosterona podem surgir na infância, antes da puberdade. Um sinal claro é o crescimento retardado. Seus braços e pernas podem crescer mais, deixando você desproporcional. Também pode haver menos pelos pubianos e desenvolvimento reduzido do pênis e testículos. Outro sinal é a voz não engrossar muito na puberdade. Além disso, força e resistência podem ser menores que as de pessoas da mesma idade. Muitos desses sintomas vão continuar e aumentar de intensidade à medida que você entra na vida adulta. Você vai experimentar uma redução do desejo sexual, além de disfunção erétil, menor contagem de esperma e encolhimento dos testículos, o que torna o comportamento sexual tão difícil quanto indesejável. Você terá redução de massa muscular, densidade óssea, força e resistência. O que faltar nisso, ao menos será compensado com ganho de peso, aumento do tecido mamário, ausência de pelos nas axilas e pubianos e ondas de calor ocasionais. Mas não são só os efeitos físicos que você enfrenta. Um dos efeitos mais perigosos é a depressão, que costuma causar falta de energia, motivação e até propósito na vida. Isso, junto com dificuldade de concentração e memória, tornará até tarefas simples muito mais difíceis de concluir. Se você já experimentou a maioria ou todos esses sintomas, sugerimos que preste muita atenção. E mesmo que não tenha passado por isso, ainda assim deve ouvir com atenção. Você nunca sabe quando isso pode começar a te afetar. Se tudo isso já parece ruim, geralmente não para aí. Baixa testosterona não só causa cansaço, mas cria um ciclo vicioso que destrói seu ritmo, geralmente de forma sutil. Você vai se sentir mais exausto do que o normal, então vai parar de se exercitar tanto, ou vai parar de se movimentar. Isso resulta em perda muscular, ganho de peso e desregulação hormonal, com o aumento da gordura corporal. Você fica mais pesado, fraco, exausto e passa a dormir pior. Quando o sono piora, a testosterona cai ainda mais, afetando seu humor, causando desmotivação e confusão mental. Você começa a pensar: o que há de errado comigo? Isso vira estresse, que só aumenta ainda mais a situação. O pior é que quando a libido diminui, geralmente a confiança também cai. Os relacionamentos podem ficar tensos, a ansiedade aumenta, o sono piora de novo, sua energia cai de novo, e então o ciclo continua se repetindo. Por que algumas pessoas têm testosterona mais baixa que outras? Antes de falar das causas, vamos personalizar isso. A baixa testosterona não afeta todos igual. Se você faz parte desses grupos, fique mais atento.
Você está na zona de risco? Homens próximos dos 30 anos têm maior chance de queda de testosterona, que diminui naturalmente com a idade e pode começar antes do esperado. Se você está acima do peso ou com gordura abdominal, o risco aumenta. O tecido adiposo pode afetar os hormônios e reduzir a testosterona com o tempo. Se você está constantemente estressado, dormindo mal ou sente que seu cérebro está funcionando no limite o tempo todo, isso também faz diferença. E se você tem apneia do sono, seu corpo pode literalmente estar perdendo os ciclos de recuperação de que precisa para manter a testosterona estável. Diabetes tipo 2 pré-diabetes ou outros problemas metabólicos aumentam muito o risco de ter problemas com a testosterona, mesmo para quem não é idoso. Então, se você está pensando, espera aí, esse sou eu, continue ouvindo, porque a próxima parte explica por que isso pode te pegar de surpresa tão silenciosamente. Agora, vamos falar sobre o que realmente está causando isso. Algumas causas são relativamente benignas, outras você vai querer investigar com um profissional de saúde o mais rápido possível. Mais adiante, vamos falar um pouco sobre como a sua testosterona diminui naturalmente com a idade. Um dos motivos para níveis baixos de testosterona é a síndrome de Klinefelter, condição genética em que homens nascem com um cromossomo X extra. Como os cromossomos influenciam muito a produção de hormônios, essa é uma causa comum e das menos perigosas. Todo hipogonadismo é dividido em primário e secundário, sendo o primário relacionado aos próprios testículos. O secundário está ligado à glândula pituitária, ou ao hipotálamo no cérebro. Entre as causas primárias, há a anorquia, ausência de testículos ao nascer. Há também a criptorquidia, testículos não descidos, e a hipoplasia das células de Leydig, que resulta em células subdesenvolvidas responsáveis pela produção de testosterona nos testículos. Danos nos testículos podem levar ao desenvolvimento de hipogonadismo. Doenças crônicas nos rins, fígado, tireoide e glândulas também são causas comuns, podendo alterar totalmente seus hormônios. Escolhas de estilo de vida também podem influenciar na baixa testosterona, como o consumo excessivo de álcool. Se você sofre de apneia obstrutiva do sono, a interrupção crônica do seu sono também pode causar alterações nos seus níveis de testosterona. E se você realmente não tiver sorte, a causa pode ser o fato de sofrer de HIV ou AIDS, ambos podem ser devastadores para os seus níveis de testosterona. Se você estiver nos estágios avançados dessas doenças, a baixa testosterona será o menor dos seus problemas. Em um estudo sobre peso corporal, 30% dos homens com sobrepeso tinham baixa testosterona, contra 6,4% dos com peso normal. Tendência semelhante ocorre em diabéticos. 24,5% dos homens com diabetes têm baixa testosterona, contra 12,6% sem a doença. Se isso é algo de que você sofre, não pense menos de si mesmo. É apenas mais um problema médico, e não é algo que realmente reflita o quanto você é homem. Não importa o que os influenciadores masculinos supereditados digam para você no TikTok. Após os 30 anos, alguns estudos mostram até que seus níveis de testosterona podem começar a diminuir, 2% a cada ano. Agora, neste ponto, você pode estar pensando, ok, isso parece horrível, mas é realmente perigoso. E a resposta é que pode ser a longo prazo. Testosterona baixa afeta mais que humor e libido, impacta a manutenção do corpo com o tempo. A testosterona protege a densidade óssea. Níveis baixos prolongados podem enfraquecer os ossos. Isso significa que lesões que normalmente você superaria, como uma queda, um passo em falso ou um pequeno acidente, podem se transformar em fraturas que demoram uma eternidade para cicatrizar. Ela também impacta sua massa muscular, e isso vai além da aparência. O músculo mantém você estável, protege as articulações e permite o movimento adequado do corpo. Menos massa muscular pode causar pior postura, mais dor e um corpo que aparenta mais idade. Quando a testosterona baixa, você perde energia e motivação e para de fazer o que te mantém saudável. Porém, isso nem sempre é uma emergência de vida ou morte. Se ignorada por muito tempo, pode virar um lento colapso de energia, saúde e qualidade de vida. Então, se você está preocupado que possa estar sofrendo de um caso verdadeiro de hipogonadismo, a melhor coisa que você pode fazer é marcar uma consulta com seu médico e pedir um exame. Primeiro, espere um exame físico de todas as áreas onde a baixa testosterona provavelmente afeta seu corpo: distribuição de pelos, tamanho dos testículos, constituição física, tamanho das mamas. E se você tem histórico de fraturas causadas por ossos enfraquecidos. Prepare-se para perguntas sobre seu passado, pois o médico quer confirmar se você tem baixa testosterona e a causa disso. Eles podem coletar sangue ou amostra de sêmen para exames, especialmente se você tem boa condição financeira e se preocupa muito com a testosterona.
Você pode pagar por um teste de cromatografia gasosa ou líquida e espectrometria de massa. Provavelmente você fará um teste de testosterona total, que avalia os níveis desse hormônio e proteínas no sangue. Outros testes mais raros incluem o teste do hormônio luteinizante, o teste de nível de prolactina no sangue ou o teste de hemoglobina no sangue, também chamado de teste HGB. Em casos extremos, pode-se fazer ressonância magnética da glândula pituitária, teste de densidade óssea ou cariótipo para analisar cromossomos. Se for constatado que sua baixa testosterona está sendo causada por um dos problemas de saúde mais graves que mencionamos anteriormente, o médico vai focar nisso primeiro antes de tratar os próprios sintomas da testosterona. Se seus exames mostrarem baixa testosterona sem risco à vida, o médico pode indicar terapia de reposição de testosterona, TRT, que pode ter várias formas. Na prática, isso envolve injeções de testosterona nas nádegas e um adesivo similar aos usados por quem quer parar de fumar. Usar um gel tópico que pode ser aplicado na sua pele ou dentro das narinas, ou até mesmo implantes colocados sob a pele que liberam o hormônio. Assim como o DIU, todos esses métodos também são usados por pessoas trans que fazem terapia de reposição hormonal para masculinização. Mas aqui está a questão. Sobre testosterona, nem tudo é como parece. Já falamos dos benefícios e dos riscos do hipogonadismo. Isso sugere que mais testosterona é sempre melhor, certo? Isso motivou a tendência T-Maxing entre jovens em comunidades online. Muito disso parece vir de problemas de imagem corporal masculina causados pela publicidade. Um estudo em 75 áreas mostrou que anunciar testosterona aumentou consistentemente as inscrições de homens para testes de nível hormonal. Por isso, algumas dessas pessoas buscaram suplementos ou terapia de reposição de testosterona, mas ao iniciar essa terapia, mudanças corporais vão ocorrer. Se você não tem níveis clinicamente baixos, usar testosterona pode reduzir a produção natural do hormônio. Isso pode causar os problemas de saúde já discutidos e ainda reduzir sua produção de esperma. Para alguns, a capacidade de produzir testosterona em níveis normais com o tempo vai retornar lentamente. Mas se você esteve em TRT por um período prolongado, há uma boa chance de que talvez você nunca mais consiga ser totalmente natural novamente. Os riscos da terapia de testosterona também podem causar sérios abalos na sua confiança. Isso inclui desenvolver acne ou outras condições de pele e ficar careca prematuramente. Além disso, o aumento dos glóbulos vermelhos pode causar complicações futuras. Se um médico de confiança não diagnosticou você com hipogonadismo, e não pessoas como Joe Rogan ou Andrew Tate, suas melhores opções são aquelas chatas que realmente funcionam. Alimente-se bem, durma o necessário e mantenha-se ativo. Esqueça truques duvidosos das redes sociais. E mais uma coisa importante de lembrar é que, em certo ponto, a perda de testosterona conforme você envelhece é algo completamente natural. Isso acontece na meia-idade. Você já terá se encontrado, não precisa mais apressar seu desenvolvimento. A FDA alertou claramente contra a reposição de testosterona para baixos níveis devido ao envelhecimento natural. Para alguns homens, quanto mais envelhecem, maior o risco de que a testosterona aumente a chance de derrame ou ataque cardíaco. Ninguém se importa com o quão masculino você é quando está 6 palmos abaixo da terra, então talvez seja melhor valorizar as coisas boas que você tem agora, em vez disso. Agora, vá conferir os fatos mais estranhos sobre o corpo masculino ou assista a isto em vez disso.